Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A Índia é o segundo maior país em relação à sua população mundial, mas em relação ao seu território, guarda uma das sociedades mais antigas do mundo, como a Sociedade do Vale, que teve uma cultura mercantilista e urbana, mas também uma produção voltada mais para o comércio agrícola. Também tem as duas maiores religiões em seu país, que é o islamismo e o budismo, que estão desde 1206 no século XI. Uma coisa interessante de se destacar é que no século XVI houve o primeiro contato do Império Britânico com a Índia, mas só no século XVIII é que esse país começou a ser colonizado. Outra coisa também é que esse domínio só durou até 1949. Mas por quê? Porque o país finalmente conseguiu a sua independência graças a muitos grupos de resistência e também ao seu principal líder, que era chamado de Mahatma Gandhi. E também outra coisa importante é sobre ele, que ele fez muitas renovações do país e também fez uma criação até então do Estado do Paquistão. Outra coisa é o sistema de castas. Mas o que seria isso? É o resultado de grupos inferiores e grupos sociais. Mas como assim? Ou seja, são pessoas excluídas da sociedade, que não têm direito de nada, são obrigadas a fazer os piores trabalhos, não podem sair, falar ou chegar na sombra de nem outras pessoas, porque isso, para a filosofia, é considerado pessoas impuras. E mesmo que essa filosofia seja negativa ou já tenha sido abolida, mas ela foi muito importante para se entender a filosofia, o modo de vida e a religião da Índia. Outra coisa importante são as duas maiores religiões, que é o budismo e o hinduísmo. O hinduísmo surgiu a partir de 3000 a.C. e não tem uma origem bem definida, mas essa é uma das datas exatas na cronologia. Lembrando que na Índia não há uma única filosofia, são várias, mas todas têm a mesma base, o Vedas. E o que seria o Vedas? Seria um conjunto de 4 livros constituídos do conhecimento superior, que eram escritos por sacerdotes, pessoas de alto conhecimento e passados de mestre para discípulo. Os principais textos, os tópicos, eram conhecidos como Upanishads, que era como se fosse uma hierarquia de conhecimento. E um forte influenciador do século XIX tinha o nome de Vivekananda. Para o hinduísmo, o ser humano é basicamente bom, mas se encontra aprisionado em um ciclo de desejos e sofrimento. O resultado é o samsara. Isto é um ciclo contínuo das transformações da vida, nascer, morrer e renascer. Por meio de uma série de reencarnações, o ser humano poderia alcançar um nível acima do desejo do sofrimento. Um dos conceitos fundamentais nesse sentido é o do karma, que é a crença que toda ação gera uma reação, que pode se estender ao longo de várias reencarnações. O karma é descrito como uma lei de ação e reação. O budismo é um sistema filosófico e religioso baseado nos ensinamentos do popularmente conhecido como Buda. É um príncipe da região onde hoje é o Nepal. Conta-se que aos 29 anos, transtornado com o problema do sofrimento humano, Buda teria deixado sua vida de luxo e se dedicado à meditação. E após 6 anos, ele finalmente teria alcançado a iluminação. As causas do sofrimento humano, de acordo com o budismo, são a ignorância, que não permite a iluminação, e o apego aos desejos individuais e às paixões, já que não podemos ter o controle sobre o mundo que está em constante mudança. Para alcançar o Nirvana, precisa-se passar por 8 passos, que é o caminho dos 8 passos, que inclui ação correta, fala correta, atenção correta, comportamento correto e por aí vai. Apesar do budismo ser uma religião originária da Índia, ela também está presente em outros países, como a China e o Japão. E
Na Índia, essa religião é praticada em alguns pontos.